Como a versatilidade pavimentou os caminhos de Filipe Luís e Flamengo até a final da Copa do Brasil. Comentaristas Carlos Eduardo Mansur e Marcelo Raid analisam recente trajetória do treinador. Desde que deixou a carreira de jogador para assumir a função de técnico, a trajetória de Filipe Luís no Flamengo tem sido marcada por mudanças repentinas e uma constante necessidade de adaptação. É possível dizer que o treinador é um dos protagonistas da caminhada rubro-negra até a decisão da Copa do Brasil, cujo segundo jogo se será realizado neste domingo, às 16 horas, na Arena MRV. Mas para chegar à final ele teve de ser flexível e lançar mão de um repertório certeiro. O ex-lateral esquerdo começou a temporada no comando do time sub-17 do Flamengo para ter possibilidade de se desenvolver na nova função. Ainda como jogador, ele teve acesso a conhecimentos de escolas distintas do futebol ao trabalhar com Diego Simeone, Mourinho, Jorge Jesus, Tite, entre outros. Filipe Luís admite se inspirar no melhor de cada mestre, mas reivindica o próprio estilo, um que seja capaz de se encaixar aos desafios que se apresentam. Ele começa o ano no sub-17 e implementa um estilo de jogo que, imagino, seja seu favorito: construção com 3 defensores, preenchimento do campo com muitos jogadores no ataque, busca do ataque no espaço vazio, que é próximo do que vemos no Flamengo hoje. Assim ele é campeão estadual sub-17 e começa o brasileiro da categoria, analisou o comentarista Marcelo Raid. Até que em junho, o técnico campeão da Libertadores sub-20, Mário Jorge, aceitou uma proposta do futebol árabe e deixou o clube. Filipe Luís foi promovido com a responsabilidade de disputar, em poucos dias, o Intercontinental da categoria. No Maracanã, o Flamengo conseguiu a virada sobre o Olympiacos da Grécia para ficar com a taça. 4 jogadores que entraram na segunda etapa participaram dos 2 gols do time. Caio Garcia fez o primeiro e ajudou a retomar o controle do meio-campo. Jean Carlos, Adriel e Felipe Teresa construíram a jogada do gol do título, em lance que passou de pé em pé e envolveu a defesa grega. E aí eu acho que é a primeira grande sacada dele, e sem tempo para conseguir mudar a forma da equipe jogar, ele percebe que precisa ganhar o Mundial e coloca um sistema mais próximo do que fazia o antecessor, Mário Jorge, defendendo em bloco mais baixo, usando os 2 laterais na construção desde o sistema defensivo, com um jogo de muita transição e força. É um início muito promissor do Filipe, mas num recorte ainda muito pequeno, completou Raid. 4 meses depois de chegar ao sub-20, Filipe Luís se viu diante de um novo desafio. Ele assumiu o comando do Flamengo em meio aos dilemas de um baixo rendimento da equipe, a responsabilidade de substituir Tite, a necessidade de recuperar nomes importantes do elenco, como Gabigol, e o desafio de manter o time no páreo para conquistar ao menos um título de expressão na temporada. Até o momento, Filipe Luís comandou o time principal em 8 jogos e somou 5 vitórias. Embora o recorte de análise ainda seja pequeno, os 3 jogos da Copa do Brasil, semifinal contra o Corinthians e o jogo de ida da final contra o Atlético Mineiro, são exemplos positivos do repertório do treinador. 2 cenários contra o Corinthians. No dia 30 de setembro, o técnico Tite foi demitido do comando do Flamengo, após a frustração com a eliminação do time da Libertadores. No mesmo dia, Filipe Luís assumiu o comando da equipe com o objetivo de recuperar o moral e o futebol do elenco repleto de estrelas do time rubro-negro. Ele teve 2 dias para deixar a equipe pronta para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Desde os minutos iniciais, o time apresentou mudanças significativas em relação à postura de jogos anteriores. O que se viu no Maracanã foi uma equipe muito mais compacta, com pressão para recuperar a bola na frente, maior capacidade de triangulações e ataque numeroso. Também efetivou Gabigol e Léo Ortiz como titulares nas posições em que mostram mais conforto para atuar. Era um jogo que o Flamengo precisava estar no campo de ataque contra um adversário fechado atrás, construindo espaço para atacar. E o Flamengo conseguiu fazer, considerou o comentarista Carlos Eduardo Mansur. O Flamengo venceu a partida por 1-0, mas deixou a sensação de que poderia ter saído do Maracanã com vantagem ainda maior para o jogo da volta. Na Neoquímica Arena, o Corinthians iniciou a partida se jogando ao ataque, para reverter a desvantagem, e o rubro-negro equilibrava as iniciativas até que aos 29 minutos, Bruno Henrique fez falta dura em Mateuzinho e foi expulso. Com 1 a menos,
e restando bastante tempo para o jogo terminar, o técnico rapidamente sacou seu único atacante, Gabigol, e colocou Fabrício Bruno em campo. Sua estratégia foi ceder a posse de bola ao Corinthians e proteger a defesa, com linha próximas, e sem espaços na marcação. Também manteve o meio forte, com Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar, para reter a bola quando estivesse com a posse. Ele parte para o modelo com 3 zagueiros sem um velocista para puxar contra-ataque, apostando em retenção de bola. Funcionou em dado momento, em outros momentos o Flamengo ficou um pouquinho mais sem a bola, sofreu mais um pouquinho, mas o time conseguiu o objetivo bem, opinou Mansur.